Colin J. Stan, nascida com o sobrenome Lashley, nasceu em 31 de dezembro de 1956 na Califórnia, Estados Unidos. Apesar de vir de uma família cristã e acreditar em Deus, os pais de Colin estavam divorciados, algo ainda pouco comum naquela época. Ela cresceu com sua mãe, suas duas irmãs e seu padrasto, visitando frequentemente seu pai. No dia 12 de dezembro de 1973, ela se casou com Tom Stan, um homem de 22 anos naquela época, enquanto ela tinha apenas 16 prestes a fazer 17. Imagine que até mesmo para realizar a cerimônia, eles tiveram que pedir a aprovação do pai dela. Além desse detalhe, eles se mudaram juntos e a partir daí as coisas pioraram. O casamento não durou muito tempo. Sua mãe era dona de uma pensão na Califórnia e lá conheceu Alice e Bob, um casal nativo de Oklahoma com quem se tornou muito próxima. Em 1977, decidiu se mudar com eles para a cidade de Eugene, em Oregon, deixando para trás seu marido, do qual não se divorciou legalmente, apenas decidiu ir embora. Com apenas 20 anos, Colin era uma jovem teimosa, impulsiva e insegura sobre o que queria para o seu futuro. Uma jovem que só se preocupava com o aqui e o agora. Eu não estou dizendo isso, é ela mesma que diz em sua biografia, coescrita com Jim Green. Colin se autodescreve: na manhã de 19 de maio de 1977, Colin decidiu viajar para Westwood, Califórnia, para surpreender sua amiga Linda Smith em seu aniversário. Na viagem, visitaria também a amiga Sarah e a cunhada Sandra. Apesar de ser uma má ideia ir sozinha e várias pessoas terem a aconselhado a não fazer isso, Colin já estava decidida a ir. Naquele dia, prometeu ao namorado que retornaria ao Oregon no domingo para uma festa com os pais dele e foi para o apartamento preparar sua mochila. Colin tinha um carro em péssimas condições e não tinha dinheiro para uma passagem de ônibus, então decidiu pegar carona, o que na Argentina chamamos de fazer dedo ou auto-stop. Ela já tinha experiência no assunto, pois Colin já havia pegado carona antes com Bob e Alice. Não era a primeira vez dela e sabia como fazer isso com segurança. Na verdade, ela conheceu o namorado daquela época nas florestas de Oregon. Finalmente, foi Alice quem a alcançou até a rodovia Interestadual 5, onde começou sua viagem e o caminho para a tortura. Colin chegou à rodovia Interestadual 5 às 7 da manhã e tinha quase 8 horas de viagem até Westwood. Primeiramente, ela percorreu 27 quilômetros até Cottage Grove com um universitário. Chegando lá, ela deixou o carro, embarcou num caminhão de sucos e foi conduzida a Red Buff. O caminhão era dirigido por 2 homens e um deles se aproveitou de Colin, enganando-a para que se escondesse em um controle policial e para tocá-la e tentar beijá-la. Contudo, Colin não se abateu com a experiência que poderia ter sido o primeiro grande alerta para não prosseguir a viagem. Mas naquele momento, ela já havia percorrido 500 quilômetros dos 650 que separavam Eugene de Westwood, então decidiu continuar. Uma vez em Red Buff, na interseção da Interestadual 5 e a rodovia 36, Colin decidiu esperar pelo próximo carro que pegaria. Ela recusou 2 caronas, tomando mais precauções após o incidente com o caminhoneiro, e decidiu não viajar sozinha com homens. Finalmente, um Dodge Colt azul de 2 portas parou ao lado de Colin. Os passageiros eram Cameron Hooker, um jovem apenas 4 anos mais velho que Colin, que viajava com sua esposa Janice e seu bebê. Evidentemente pessoas que pareciam muito confiáveis por fora, digamos. Uma família feliz e viajante, querendo apenas dar uma carona. Com este contexto, então, agora sim, passamos para o dia dos acontecimentos. Ela confiava que era apenas isso, uma família com seu bebê. Então Colin decidiu entrar no carro dos Hooker, que ofereceram levá-la para Westwood. Dirigiram assim 4 quilômetros até que decidiram parar em um posto de gasolina em Pines Creek, onde Colin conta que, enquanto estava no banheiro, uma voz em sua cabeça disse para ela pular pela janela do banheiro e fugir, mas ela não deu ouvidos a essa intuição e voltou para o carro dos Hooker. Quando se sentou no banco de trás, Colin viu que havia uma estranha caixa de madeira ao seu lado, que não estava lá antes. Esse foi o último grande alerta para ela fugir, porém, não o fez. Vou fazer um pequeno parêntese antes de continuar, e quero dizer que às vezes a intuição, a vozinha na cabeça que te diz talvez não vá com essas pessoas, muitas vezes é mais o seu cérebro reconhecendo atitudes estranhas sem que você perceba. Colin deveria ter seguido sua intuição. Mas de volta parecia uma família normal. Uma vez de volta no caminho para o Parque Nacional Vulcânico Lassen, os Hooker perguntaram a Colin se ela se importaria de parar um momento no parque para ver as cavernas de gelo. Colin disse que não havia problema.
Cameron Hooker então virou à direita e entrou em uma estrada de terra dentro da floresta até chegar a um riacho. Os Hooker saíram do carro, mas Colin ficou dentro esperando. Foi aí que tudo começou. Mas em vez de contar a vocês, vou ler o que ele escreveu. Olhei pela janela e pude ver a mulher e o bebê no riacho, mas o homem não estava à vista. Por apenas um segundo, eu havia perdido o rastro dele. De repente, o assento à minha frente foi lançado para a frente e o homem pulou para o banco de trás comigo. Uma grande e afiada faca de açougueiro estava em sua mão e pressionava contra a minha garganta. Ele ordenou: coloque as mãos na cabeça. Congelei de medo. Tudo o que eu conseguia pensar era: meu Deus, não consigo acreditar que isso está acontecendo comigo. Estava petrificada, incapaz de me mover. Minha mente estava em estado de choque quando a adrenalina começou a bombear através das minhas artérias. Coloque suas mãos sobre a cabeça, ele disse novamente, enquanto empurrava a faca com mais força contra minha garganta. Fiz o que ele me disse. Inconscientemente percebi que ambos estávamos tremendo. Eu estava tremendo de medo, enquanto ele provavelmente tremia de nervosismo. Um par de algemas saiu de sua mochila e passou diante dos meus olhos. Rapidamente, ambos pulsos foram algemados atrás de mim. Estava agora cativa, sem fuga possível. Temia que fosse o início do meu fim. Eu ia morrer. O homem colocou a faca novamente contra minha garganta. Vai obedecer ao que eu digo? Estava petrificada, sem conseguir falar, apenas acenei com a cabeça. Então, ele colocou uma venda de tecido nos meus olhos. Ele colocou algo na minha cabeça e rosto que se ajustava como um arnês. Uma tira de couro larga cobria minha boca e cercava minha cabeça. Outra tira passava por baixo do meu queixo. 2 tiras adicionais subiam pelos lados do meu nariz e se uniam na minha testa. Da minha testa, a tira continuou sobre a parte superior da minha cabeça e se fixou a tira larga na parte de trás da minha cabeça. Minha mandíbula agora estava firmemente bloqueada, me impedindo de abrir a boca para gritar. Por último, amarrou meus tornozelos com uma corda. A rapidez e exatidão nos gestos do homem demonstravam um bom treinamento. Isso não foi um sequestro improvisado. Em vez disso, o homem havia colocado as restrições em seu carro antecipadamente. Pensei na situação e percebi que o casal estava caçando presas e eu era a sua captura. Minha mente ainda estava em choque. Não acreditava no que me ocorria. O pior, sem meu conhecimento, viria. Agora o propósito da estranha caixa no banco traseiro ao meu lado se tornou evidente. A caixa de 20 libras com um buraco redondo para meu pescoço funcionou como armadilha. Com a caixa em posição aberta, metade do semicírculo estava na tampa, enquanto a outra metade estava na base da caixa. 2 ferrolhos garantiram a caixa principal, impedindo a entrada de sons leves e ar fresco. A cabeça humana contém 4 dos 5 sentidos. Dentro da caixa, minha visão, audição, paladar e olfato foram suprimidos e eliminados. Minha visão era de escuridão, o som era abafado, o gosto era de uma mordaça de couro e o cheiro era de espuma e carpete. A caixa na cabeça não afetou meu tato. Sentia o aparelho apertado na cabeça, algemas no pulso e a corda nos tornozelos. Como a mulher não disse nada, concluí que ela sabia de antemão do complô para me sequestrar. Por um motivo incerto, ela pôs o bebê sobre meu saco de dormir. Quando o bebê começou a chorar, ela o pegou de volta. Eu podia sentir o carro se movendo na estrada de terra e virando à direita em direção à rodovia. Nós nos dirigimos para o oeste, de volta pela montanha em direção a Red Buff. Como eu não conseguia ouvir o homem ou a mulher falando, supus que estavam dirigindo em silêncio. Mesmo se eles tivessem falado, não tenho certeza se conseguiria ouvi-los. Continuamos dirigindo até que o carro fez uma série de curvas bruscas e parou de repente. O homem saiu do carro desligado, deixando a mulher e o bebê comigo. Depois de 1 minuto ou 2, o homem voltou e parecia que a mulher com o bebê, suponho, saiu e se afastou. Agora eu estava sozinha com o homem. Ele se sentou no banco de trás comigo e abriu a caixa principal. Sente-se, ele ordenou severamente. Vai fazer o que te digo? Sim, respondi, dentes apertados atrás da mordaça. Meus tornozelos foram soltos, mas a mordaça, venda e mãos continuaram atadas. Ordenou para sair do carro, uma vez fora dele. Ela me agarrou pelos ombros e me guiou adiante. Foi assim que Colleen foi sequestrada e levada para a casa dos Hooker, onde a levaram para o porão. É a partir deste momento do vídeo que vou pedir descrição pelo que estou prestes a descrever. Saibam que aqui começa a parte mais feia e descritiva do caso, então se quiserem pular, vou deixar os minutos no vídeo aqui na tela ou abaixo na linha do tempo para vocês verem. Uma vez no porão, eles a despiram e a penduraram no teto pelos pulsos. Depois, os Hooker procederam a fazer sexo na frente dela, enquanto Cameron Hooker a açoitava com um chicote. Assim começaram longos meses de tortura, onde Colleen passava quase todos os horas do dia amarrada no porão e com a cabeça dentro daquela caixa sensorial.
Uma vez por dia, por volta das 8 da noite, Cameron Hooker descia ao porão para torturá-la de diferentes maneiras. Geralmente, ele a suspendia pelos pulsos no teto, além de açoitar e molestar. Ele já tentou eletrocutá-la sem sucesso. Abaixo dela, Colin tinha um suporte que às vezes Hooker removia para ver como ela se debatia no ar, sustentada apenas pelos pulsos. Depois da tortura pendurada, Hooker a colocava dentro da caixa, que por sua vez tinha uma caixa especialmente projetada para sua cabeça, que embora não precisasse sustentar o peso com seu corpo devido à posição, doía ao usá-la, principalmente porque ela não conseguia respirar. Depois de se queixar por horas dentro desta caixa, Hooker perguntou o que estava acontecendo, e quando ela pediu para ele deixá-la respirar, ele a trancou novamente e com um objeto que ela não conseguiu identificar, fez com que ficasse ainda mais apertada, impedindo suas costelas de se expandirem e, portanto, dificultando ainda mais a respiração. Você deve estar se perguntando então quem é Cameron Hooker. Cameron Hooker nasceu em Alturas, Califórnia, em 5 de novembro de 1953. Seus pais se mudaram de Arkansas em busca de uma vida melhor. Harold e Lorena Hooker eram indivíduos humildes, uma família de baixa renda que mal conseguia se alimentar. Enquanto Cameron crescia, eles se mudavam a cada 2 ou 3 anos. Seu pai procurava trabalho em construções ou serrarias, algo que ele copiaria em sua vida adulta, e sua mãe geralmente ficava em casa para cuidar dele e de seu irmão mais novo, Dexter. Embora Cameron Hooker e seu irmão levassem vidas relativamente boas e fossem cuidados por seus pais, o que mais os afetava naquele momento era ter que se mudar constantemente. Hooker era inicialmente descrito como um menino alegre e quieto, mas às vezes também muito amigável. Era o tipo de garoto que fazia piadas com seus colegas, queria fazê-los rir. Seu lado sociável parece ter mudado completamente, no entanto, quando a família Hooker comprou uma propriedade ao sul de Red Bluff em 1969 e finalmente colocou sua casa móvel em um endereço permanente. Em sua nova escola e já tendo crescido, Hooker começou a sofrer bullying, a ser excluído porque não era convencionalmente atraente ou porque não se vestia na moda. Nesta fase, ele não tinha um grupo de amigos nem participava de atividades extracurriculares. O que ele fazia era frequentar aulas de oficina, usar ferramentas e máquinas para construir. Em tudo o resto, ele não se destacava tanto. Naquela época, Hooker havia começado a fantasiar. Ele especialmente desejava ter controle total sobre outra pessoa. Queria que alguém tivesse medo dele. Cada vez essa fixação crescia mais e mais, adicionando tudo o que a pornografia lhe ensinava. Ele buscava brutalidade, posse e adicionar objetos específicos para torturar suas vítimas sexuais, embora claro que estava longe de realizar algo assim naquele momento. Quando se formou no ensino médio em 72, Cameron Hooker começou a trabalhar na serraria local Diamond Lands Corporation. Sua atitude de qualquer forma não mudou. Continuava sendo um homem calado e pouco atraente para as mulheres ao redor. Mas enquanto isso acontecia externamente, na mente de Hooker, ele continuava sendo o homem dominante de muitas mulheres que eram punidas por suas fantasias. Ele havia começado a planejar tornar suas fantasias uma realidade. Em 1973, um amigo em comum o apresentou a Janice, uma jovem ingênua e insegura com cabelos castanhos encaracolados, óculos e imatura. Afinal, ela tinha apenas 15 anos. Por ser muito mais jovem que Hooker, ela não representava uma ameaça para ele. E o que para outras pessoas parecia um homem sem muito a se oferecer, para Janice parecia alguém irresistível. Na escola, os outros garotos a maltratavam. Ninguém havia sido tão gentil com ela quanto essa nova pessoa que ela havia conhecido. Então eles começaram a sair juntos, a fazer coisas de casal. Eles tinham várias coisas em comum, mas principalmente que não tinham muitos amigos e que na verdade não se destacavam, mas também que nenhum deles era originário de Red Bluff. A família de Janice havia se mudado da área de San José alguns anos antes. Eles se instalaram em uma casa minúscula, não muito longe da dos Hooker, com um pomar e não muito mais. Assim como Hooker, Janice vivia em um ambiente rural e cresceu em uma família que não dava muito ênfase na educação e nunca tinha muito dinheiro. Janice era a caçula de 4 filhos e não se lembra de seus pais como calorosos ou demonstrativos. Seu pai trabalhava demais e não lhe dava muita atenção, quase nunca estava em casa. Nem sua mãe, a quem ela descreve como uma mulher rigorosa e repreensiva. Janice estava principalmente aos cuidados de Lisa, sua irmã mais velha. Lisa cuidou dela e a ensinou a costurar, mas Janice diz que também abrigava sentimentos de ciúmes e ressentimento em relação à sua irmã mais velha. Sentia que Lisa sempre era a favorita.
Janice buscava atenção. Ainda jovem, Janice sofreu um ataque de epilepsia, associando-o à negligência parental. Ela pensava que seu pai acreditava que as pessoas que tinham epilepsia estavam possuídas por demônios, então ela teve que se manter longe dele. Por qualquer motivo, Janice se sentiu rejeitada. Ela se lembra de lhe dizerem que era estúpida, mas raramente lhe diziam que a amavam. Essas experiências formaram uma personalidade submissa e insegura. Seus primeiros relacionamentos afetivos com garotos foram marcados pelo medo de rejeição. Por isso, alguns meses depois de começar seu relacionamento com Hooker, quando ele propôs algo peculiar, ela não hesitou tanto quanto outra pessoa faria. O que Hooker propôs foi que ele queria pendurá-la, suspendê-la pelos pulsos em uma árvore e sem roupas. Ele, claro, mentiu para ela. Ele disse a ela que suas ex-namoradas permitiam que ele fizesse isso e que era comum. E claro, Janice, que tinha um medo terrível de rejeição, pensou que se não fizesse isso ou qualquer outra coisa que ele dissesse, ele a deixaria. Então ela disse que sim. Hooker a levou para as montanhas próximas, a amarrou com suas algemas de couro feitas à mão e a pendurou. Janice, apavorada com algemas de couro, cortavam os pulsos, a dor descia pelos braços e pelas costas. Mas Hooker se mostrou tão carinhoso e feliz quando a tirou da árvore, que foi mais fácil para ela concordar na próxima vez que ele quis fazer o mesmo. Essas excursões à floresta se tornaram eventos regulares. Ele levava Janice 2 ou 3 vezes ao mês para experimentar nas florestas de Tejama. Cameron a amarrava, a prendia ao chão ou aos galhos das árvores. Ela não gostava, doía, era desconfortável, mas simplesmente suportava, porque uma vez que terminava, Hooker ficava muito carinhoso e feliz. Parecia que a dor temporária valia a pena. Logo, ele começou a usar chicotes e a bateu. Não forte o suficiente para deixar marcas permanentes. Ele cuidou disso, só hematomas. Ela acreditava que Hooker não a machucaria e parecia entender do assunto. Então, quando ele quis amarrá-la e submergi-la no riacho, ela concordou. Foi uma experiência horrível, um encontro com a morte por afogamento que Janice nunca esqueceria. Mesmo assim, temia contar aos pais. Ela temia muito revelar a outros o que acontecia, mas principalmente para eles, que pareciam desconsiderar outros aspectos da vida dela. O sexo, os açoites e as fotos que ele tirou dela. Ela tinha consciência que estava errado. Ao revelar isso, ela poderia ser punida e forçada a abandonar Hooker para sempre. E Janice não queria isso. Por mais que ele a torturasse de vez em quando, ele ainda era o rapaz mais gentil que ela já conheceu em sua vida. Ele também era a pessoa que mais atenção lhe tinha dado até agora, e claramente ela não queria perder ele e essa segurança que ele lhe proporcionava. Além dessas vezes em que ele a torturava sexualmente para satisfazer suas fantasias, o resto do relacionamento era bastante normal. Como Hooker era mais velho que ela, ele mostrou a ela lugares que nunca tinha visto, coisas que nunca tinha feito, o que reforçava ainda mais a dependência que Janice tinha dele. Depois de mais de 1 ano juntos, Janice decidiu fazer algo para que Hooker não perdesse o interesse nela, então ela disse a ele que estava grávida e que precisavam se comprometer. Claro que isso de estar grávida era uma mentira. Imagine a impressão que Hooker deixou na família de Janice, que a deixaram se casar aos 16 anos, enquanto sua irmã mais velha teve que esperar até atingir a maioridade. Os pais de Janice estavam entusiasmados com este casamento. Ou melhor, como ela percebia, seus pais queriam se livrar dela, então deram permissão a Hooker para levá-la e também lhes deram $500 de presente de casamento para que não voltassem por um tempo. Portanto, casaram-se em Reno, Nevada, em 18 de janeiro de 1975. Talvez o casamento fosse muito ambicioso para a vida que buscavam. Janice deixou o ensino médio aos 17 anos. E Hooker disse que seguiria o caminho de construtor ou lenhador, mas isso não era mais do que uma distração para o verdadeiro objetivo em sua vida, que era atrair mais mulheres para satisfazer todas as suas perversões. Então seria desnecessário dizer que eles não tinham vidas cheias de luxos. Mudaram-se juntos para um apartamento barato e mantiveram a vida de casados. Por trás do que os vizinhos percebiam, havia um casal sádico, que Hooker ansiava, experimentando diariamente com atrocidades crescentes. Havia momentos em que, no meio de suas sessões, Hooker estrangulava Janice até ela desmaiar. Logo após casarem, numa briga entre Janice e Hooker, ele, irritado, encostou uma faca na garganta dela, questionando se ela queria morrer. Em outra ocasião, ele mostrou a ela uma notícia em um jornal que aparentemente colecionava, que era sobre uma horrível crucificação, e disse a ela que se algum dia a matasse, faria daquela maneira. Para Janice, tornava-se cada vez mais difícil ignorar a possibilidade do marido matá-la. Nos primeiros anos de casado, ela tentou atender às peculiares fantasias do marido, se submetendo mais às suas demandas.
Mas quando Hooker tirou uma máscara de gás do exército com os olhos e orifícios de ventilação cobertos com fita adesiva, ela resistiu. A máscara claramente a aterrorizava, e Hooker teve que amordaçá-la para evitar que ela gritasse quando ele a colocou na cabeça, evidentemente contra a sua vontade. Os experimentos de Hooker pareciam se tornar cada vez mais violentos, mais estranhos. Embora tivessem medo de enfrentá-lo e recusar, Janice já não estava tão interessada em participar. Era muito doloroso. Talvez o medo de Janice a tenha tornado uma parceira menos emocionante, ou talvez Hooker simplesmente estivesse se cansando dela. Parece que, de qualquer maneira, uma única pessoa não era suficiente para satisfazer seus desejos. De qualquer forma, Hooker começou a falar sobre uma fantasia que tinha há muito tempo. Ele queria trazer para casa uma terceira pessoa, outra mulher que se submetesse aos seus experimentos sadomasoquistas, uma garota que não pudesse dizer não. Ele sugeriu a ideia de sequestrar uma garota, buscando concordância de Janice. Hooker costumava ler muito o jornal e, por um momento, pensou que poderia colocar um anúncio e talvez atrair alguém que não estivesse exatamente sendo forçada. Embora houvesse alguns problemas, que recaíam principalmente na cobrança. Era caro publicar no jornal e ainda mais com detalhes. Também poderia acontecer de quem respondesse querer dinheiro em troca. Passou os dias pensando em como realizar o que queria. Enquanto Hooker estava preocupado com a logística de encontrar e manter outra mulher, Janice estava preocupada que essa terceira pessoa fosse uma ameaça para o seu casamento. Apesar desses hábitos que tinham, Janice ainda sentia que amava seu marido. Ela se tornou tão dependente de Hooker que não conseguia imaginar sem ele. Então, embora na ideia de que ele concentraria os atos mais dolorosos, especialmente os enforcamentos, em outra pessoa a aliviasse, ela insistiu que não deveria haver relações sexuais entre seu marido e essa outra mulher. Eles eram marido e mulher, e como ela via, a verdadeira intimidade deveria ser reservada apenas para eles. Daí surgiu a ideia de que eles só poderiam ter sexo anal para que não traíssem o casamento. Não está claro exatamente como ou quando ocorreu, mas finalmente Hooker e Janice chegaram a um acordo. Foi uma troca. Ele poderia sequestrar alguém se ela também pudesse ter alguém. Ela queria um bebê. Até então, já estavam juntos há tempos e encontraram uma moradia melhor. Ficava na rua 1140 Oak Street. Era uma casa pequena, de 2 quartos, com pátios na frente e atrás, pisos de madeira, uma sala de jantar e um porão. O porão era muito pequeno, mas serviria para o que precisavam. Hooker construiu uma mesa larga como plataforma com tábuas da serraria Diamond, onde trabalhava. Instalou ganchos em cada canto para prender facilmente as algemas de couro que fez para vigiar Janice. Adicionou mais ganchos numa viga do teto para pendurar e então construiu a caixa principal. Era um dispositivo forte e pesado, surpreendentemente pesado, com grandes dobradiças de metal e paredes duplas. Fez Janice descer para testá-lo e, de fato, o orifício do pescoço era do tamanho correto e fechava como deveria. Na verdade, isso é o que ele pensava e suponho que o que ele queria que acontecesse, mas era um buraco muito, muito apertado. De qualquer forma, nem tudo que ele fez saiu como planejado. Embora os preparativos de Hooker tenham sido muitos e seus planos bem pensados, encontrar a pessoa certa não foi tão fácil. Janice engravidou e teve seu bebê, uma menina, no outono de 1976, mas Hooker ainda não havia conseguido cumprir sua parte do acordo até então. Ele tinha todo o equipamento pronto no carro, até mesmo tinha espreitado algumas mulheres, tirado fotos delas, mas nenhuma delas tinha dado certo. Sempre que quase conseguia, algo falhava, mas em 19 de maio de 1977, a sorte de Cameron Hooker mudou. No fim do turno na Diamond, ele retornou do trabalho, como usual, às 4. Ele saiu para passear com sua esposa e bebê. Dirigiram por cerca de meia hora e então a viram. De pé ao lado do Boulevard Antelope estava Colleen Stan. Hooker parou e se ofereceu para levá-la. Vocês já conhecem o resto da história? Colleen confiou neles e talvez se não fosse porque eles tinham um bebê, ela nunca teria entrado naquele carro. Sim, pensei que ia morrer, porque tinha uma claustrofobia terrível e tinha muita dificuldade para respirar. Simplesmente chorava e rogava a Deus. Cameron estava me torturando uma vez. Ele me tinha pendurada no porão e se aproximou de mim e me disse: "Ouse gritar e eu corto suas cordas vocais. Eu já fiz isso antes. O que você acha disso?" Na mente é possível ir a qualquer lugar. E eu ouvi muitos prisioneiros de guerra dizerem que fizeram o mesmo que eu. E você só precisa ir a algum outro lugar em sua mente. Pensei na minha família. Fui a piqueniques com a minha família. Fui de férias com a minha família. Ele
No primeiro mês que Colleen esteve na caixa no porão, só lhe deram um prato de comida e água. Eles não a banhavam nem escovavam seus dentes. Ela também parou de menstruar. Passava os dias ouvindo seus patrões. Por exemplo, todas as manhãs ela podia ouvir um carro partindo. Dessa forma, ela começou a reconhecer quando era dia e quando era noite. Janice às vezes lhe oferecia bebidas ou falava à distância, mas não passava de uma sombra para Colleen. Foi apenas após 3 meses que Hooker decidiu que seria uma boa ideia dar um banho na jovem. Claro que ele aproveitou para fazer algo perverso. Ele posicionou a câmera no banheiro, se aproximou de Colleen, amarrou suas mãos, reforçou a venda nos olhos com fita, vedou sua boca e prendeu suas pernas em um cabo de vassoura. Depois a colocou de bruços na água. Colleen não conseguia se levantar, pois o cabo da vassoura na borda da banheira impedia o movimento dos seus joelhos. Hooker submergiu a cabeça dela até que ela não conseguiu mais respirar. Quando ela começou a engolir água após as bolhas pararem, ele a submergiu novamente pelos cabelos. Enquanto a molhava uma e outra vez, aproveitou a oportunidade para focar sua câmera, que já estava carregada com filme e a mão, e tirar algumas fotos. Ele submergiu-a mais de 20 vezes tirando fotos continuamente. Quando finalmente lhe foi permitido sentar e recuperar o fôlego, ela começou a respirar com muita dor. Por ordens de Hooker, Janice teve que arrumar o cabelo de Colleen, ou pelo menos tentar. Realmente, 5 meses suando em uma caixa e sem se limpar é uma boa maneira de deixar o cabelo terrivelmente sujo e emaranhado. Estava emaranhado, enredado e sujo, e a fita adesiva ainda havia deixado um resíduo pegajoso nele. O condicionador regular para o cabelo teve apenas um efeito insignificante, então Janice tentou colocar óleo vegetal nele. Ainda não conseguia pentear os nós, então ela desistiu e pegou a tesoura. Ela cortou um nó e depois outro, até que finalmente cortou cerca de 12 centímetros de cabelo. Meses depois, em janeiro de 1978, as coisas mudaram quando Colleen foi retirada da caixa, e Hooker a obrigou a assinar um contrato onde ela aceitava ser sua escrava. Naquele contrato ficou estabelecido que o novo nome de Colleen seria Kay ou K, e que ela só poderia se referir a Hooker como mestre. Também estava proibida de falar, exceto quando lhe fosse dirigida a palavra diretamente. Este contrato de escravos era apenas uma invenção vista em uma revista de roleplay, copiada numa máquina de escrever alugada e apresentada a Colleen como se fosse verdadeiro. Explicou-lhe que a empresa sabia que ele estava lá e que ele deveria assinar. Este grupo supostamente cuidava do tráfico de pessoas e da venda de escravos e que, se ele não assinasse, eles o levariam. Ele deveria registrá-la para prevenir isso. Para Colleen, a situação era estranha, mas ele não conseguiu se opor e acabou assinando, embora tenha feito várias perguntas antes. Foi a partir daquele contrato que Hooker começou a violar a Colleen várias vezes ao dia. No entanto, por respeito à sua esposa, nunca houve penetração vaginal, mas Hooker se dedicou a violá-la anal e oralmente. Foi também naquele mesmo ano que a família se mudou para uma casa móvel em Red Bluff, Califórnia. Esta é a parte em que a situação de Colleen muda para o que o título indica. Como não havia porão neste lugar, ela foi trancada em um caixão debaixo da cama dos Hooker pelo resto de seus anos de cativeiro, apenas deixando-a sair desta caixa algumas horas do dia para alimentá-la, deixá-la ir ao banheiro e, obviamente, abusar dela. Inclusive, Colleen foi mantida trancada no caixão debaixo da cama enquanto Janice Hooker dava à luz seu segundo filho bem acima dela. Colleen suportou dessa forma 7 anos sequestrada e não foi apenas pelas condições em que a mantinham, mas também porque Hooker havia dito a ela que faziam parte de uma seita chamada A Companhia, que estava rastreando a família de Colleen. Dessa forma, Hooker a ameaçava com fazer mal à sua família e amigos se ela tentasse se rebelar ou fugir. Foi justamente esse terror de que machucassem sua família que fez com que Colleen fosse extremamente obediente a tudo que os Hooker pediam. Aos poucos, com o tempo, conseguiu ganhar mais liberdade e não passar tantas horas no caixão. Chegou até um momento em que Colleen podia passear pela casa e pelo jardim. Embora tivesse várias oportunidades para fugir, o medo pela sua família a impedia. Colleen era tão cooperativa com os Hooker que até a deixaram visitar a sua família em 1981. Ela visitou seus pais junto com Cameron Hooker, que disse ser seu namorado. Ambos enganaram os pais de Colleen para fazê-los acreditar que ela havia fugido por vontade própria, mas a família acreditava que ela estava envolvida em um culto devido às suas roupas feitas à mão e seu comportamento. Resumindo, Colleen foi sequestrada pois acreditava que um culto perseguia sua família. E a família de Colleen, por sua vez, não sabia que ela estava sequestrada, mas acreditava que era ela quem estava envolvida em um culto.
Até então, Colleen já era conhecida como parte da família também por vizinhos e amigos, mas os Hookers diziam que ela era a babá que morava na casa com eles. Havia um tempo que a segunda filha do casamento havia nascido e eles precisavam de mais ajuda, então de certa forma parecia crível. De qualquer forma, a visita aos pais de Colleen foi demais para Cameron Hooker, que acreditava que ela estava dando muita liberdade à sua escrava. Então, depois dessa visita, todas as liberdades que ela havia obtido foram cortadas e ela passou 3 anos trancada, quase 24 horas por dia no caixão. Em 1983, Colleen conheceu as filhas do casal e teve algumas liberdades restituídas. Ela até conseguiu permissão para ter um emprego em um motel. 7 anos depois, já existia confiança entre Janice e Colleen. Ambas sabiam que tinham muito medo dele e de tudo que ele decidia fazer. Naquele momento, Hooker tinha um novo plano que aumentou a angústia de Janice. Ele chamou isso de sistema de noite alternativa. Não importava como ele usava a Bíblia para justificar, para ela parecia pecaminoso e errado. Ele anunciou às mulheres que, com este novo sistema, dormiria com uma delas por 2 noites, com a outra pelas próximas 2 noites e com quem quisesse pelas 3 restantes. Ele tentou apresentar isso como uma proposta, como se durante suas noites tivessem a opção de fazer o que quisessem, mas ambas as mulheres sabiam que se não fizessem o que Hooker desejava, seriam punidas. Elas tinham claro que não havia outra alternativa com ele. Num impulso de acabar com tudo, Janice pediu a Hooker que a estrangulasse. Ela acreditou que, como ele já havia feito isso várias vezes deixando-a inconsciente, essa seria uma tarefa fácil, mas no final Hooker a estrangulou sem chegar a matá-la. Depois disso, Janice não tinha nada a perder. Se a coisa mais terrível que poderia acontecer era Hooker acabar matando-a, não havia muito mais a fazer. Janice então tomou uma decisão. Tudo chegou ao fim em 1983, quando Cameron Hooker quis que Colleen fosse sua segunda esposa. Foi a última gota para Janice. Apesar de ter sido cúmplice de seu marido, Janice também havia sido torturada fisicamente, psicologicamente e sexualmente por seu marido desde a primeira vez que se conheceram. E é por isso que ela apoiava o sequestro de Colleen, pois assim ela não tinha que sofrer todas aquelas torturas. Demorou meses para se decidir. Pensou por muito tempo se deveria ir embora, se deveria libertar Colleen, se poderiam ir embora juntas. Até que, cansada de sua situação e a de Colleen, na quinta-feira, 9 de agosto de 1984, chegou ao King's Lodge, por volta das 11h30 da manhã. Foi até o quarto do motel onde a mulher estava trabalhando naquele momento. Criou coragem e finalmente disse o que queria confessar há tanto tempo. Disse K, que é como chamavam a Colleen. Preciso te dizer algo. Cameron mentiu para você sobre tudo. A companhia, o contrato, a escravidão, tudo o que ele te disse que eu era uma escrava, tudo isso eram mentiras. Ele mentiu para mantê-la como sua escrava, visando te assustar. Colleen estava horrorizada que alguém pudesse mentir tão constantemente, de maneira tão convincente como Cameron Hooker havia feito. Ela chorou de choque e incredulidade. Janice chorou, expressando repetidamente seu arrependimento. Ela pediu desculpas por tudo que a fez passar. Resolveram consultar o pastor Dabney, um conhecido, pois estavam indecisas. Janice marcou uma consulta com o pastor para a tarde e saiu. Colleen voltou às suas tarefas de arrumar as camas e limpar os banheiros, pois havia renunciado naquele mesmo momento, mas seu chefe pediu que pelo menos terminasse o trabalho daquele dia. 2 horas mais tarde, Janice voltou para buscar Colleen, que se despediu e pediu à senhora Miron, sua gerente responsável, que por favor retivesse seu próximo cheque de pagamento até que ele pudesse enviar um novo endereço, já que na verdade todo o dinheiro que ela recebia deste trabalho ia para Hooker e ela não queria mais que isso acontecesse. Quando chegaram à igreja, o pastor teve dificuldade em entender porque estavam realmente muito alteradas, mas descobriu que Colleen havia sido retida contra sua vontade, que ambas haviam sido submetidas a práticas sexuais estranhas e que ambas estavam aterrorizadas com Hooker. Dabney orientou-as a arrumar as malas e deixar a casa imediatamente. Sugeriu que voltassem para suas casas e ficassem com seus pais, mas não foi tão simples. Estava quase às 4, horário de saída do Hooker, disse Janice. E ela, como de costume, iria buscá-lo no trabalho. Não havia tempo para pegar suas coisas antes dessa hora e tinham medo de enfrentá-lo. O pastor então disse a eles para pegá-lo. O pastor então disse a eles para fazer tudo normalmente, para buscá-lo no trabalho como de costume, fingir que nada havia acontecido e depois partir no dia seguinte, depois que Hooker tivesse ido para o trabalho. E foi isso que decidiram. Ocorreu a Colleen no meio do caminho que a vontade de Janice poderia falhar e que ela poderia confessar ao marido o que havia feito. Mas na realidade não havia mais nada a fazer além de confiar.
Eles pegaram Hooker como de costume, fizeram um jantar, comeram e se prepararam para ir dormir depois de limpar. O típico de cada dia, Dennis dormiu no chão com Colleen naquela noite, dizendo que não queria deitar com Hooker porque se sentia mal. Na manhã seguinte, Hooker foi trabalhar às 5 da manhã, e assim que ele saiu pela porta, Janice e Colleen começaram a arrumar as coisas. Quando Kathy e Dawn, ou seja, as filhas do casal, se levantaram, elas foram enviadas para a escola dominical, e sem mais preocupações com esse detalhe, as duas mulheres terminaram o trabalho rapidamente. Elas terminaram ao meio-dia. Elas recolheram seus pertences, pegaram as meninas e fugiram da casa para a casa dos pais de Janice na cidade vizinha de Gerber. Neste lugar, falaram sobre ficar juntas e tentar criar um bom lar para as meninas. Elas planejaram e Janice queria que Colleen ficasse com ela e suas filhas. Era uma pessoa, como verão, bastante dependente. Mas Colleen sabia que ela era livre e sua mente lhe dizia que ela tinha que aproveitar e ir o mais longe possível. Então ela decidiu ligar para o pai, que, claro, estava surpreso que sua filha, que de repente não falava com ele há anos, o chamasse. Ela explicou pouco, disse que queria voltar e pediu $100 para o ônibus. Ele, emocionado, perguntou se ela não queria mais dinheiro, mas ela disse que isso seria suficiente. Na manhã seguinte, depois que Colleen teve seu bilhete em mãos e estava certa de que embarcaria no ônibus para ir para casa naquele momento, ela ligou para Cameron Hooker. Foi sua declaração de independência. Ela disse: "Só queria te dizer que estou indo embora, que sei que você mentiu sobre tudo e que você não pode mais me manter aqui." Colleen não se lembra de tudo o que o homem disse, mas o que ela se lembra é que Hooker chorou. Infelizmente, as coisas não eram tão fáceis para Janice. Ela não contou muito à sua família, então eles pensaram que ela estava exagerando e que era apenas uma briga de casal. Então a encorajaram a voltar para casa e ela voltou. Ao retornar, percebeu que não queria estar lá. Por sua parte, Hooker, aparentemente arrependido, havia prometido mudar. Começou a ir à igreja com sua esposa e até disse que queria fazer terapia, se necessário, o que claramente era. Contudo, Janice não estava totalmente convencida. A propósito, por um tempo eles também continuaram se comunicando com Colleen a pedido de Janice, já que supostamente Hooker estava arrependido, mas ela não deu muita importância e realmente nunca mais voltou. Foi a própria Janice quem finalmente denunciou Hooker 3 meses depois que Colleen escapou. Consideram que ela queria ir embora há muito tempo. Quando Hooker começou a falar sobre querer mais escravas sexuais, ela já tinha um pé na porta, mas o medo e suas filhas a fizeram ficar. Na verdade, por tudo que eu contei, não é surpresa que Janice tenha sido quem acabou denunciando o que estava acontecendo. E se não fosse por isso, talvez Colleen nunca tivesse visto a liberdade. A culpa tinha sido muita desde o início. Ela chegou a ter que sair de casa fugindo por um tempo para a casa de sua irmã em uma ocasião porque já não podia suportar o peso do que estava acontecendo com seu marido. Enquanto desgostava da tortura a Colleen, também detestava ser a fonte dessa tensão perversa. Além disso, sentia ciúmes, não querendo que seu marido se interessasse por outras, um reflexo de seus problemas de abandono. São obstáculos que ela enfrentou para denunciar o crime. Além disso, Janice tinha 2 filhas para cuidar naquele momento. Tudo representava um risco ao seu futuro, e não podia seguir assim. Depois de algumas idas e vindas, em um momento de absoluto medo e raiva, Janice foi até o pastor, contou tudo e ele chamou a polícia. Inicialmente, o xerife informou que ela estaria envolvida e seria processada como prostituta. Porém, no dia seguinte, ela foi informada sobre a concessão de imunidade e a possibilidade de relatar toda a sua história na delegacia. E foi isso que ela fez. É claro que o que ela disse surpreendeu muito o xerife e surpreendeu todas as pessoas que mais tarde descobriram o que havia acontecido em todos esses anos. Foram 7 anos de torturas, mas ela também contou algo mais. Janice não apenas denunciou o sequestro de Colleen, mas também confessou que um ano antes, em janeiro de 1976, seu marido também havia sequestrado outra garota, Mary Elizabeth Spanhaig, a quem torturou da mesma forma que Colleen, mas com a diferença de que depois a matou. O corpo. Como o corpo da jovem nunca foi achado, nenhuma acusação foi feita sobre o caso. Mas Hooker foi levado a julgamento pelo sequestro de Colleen e recebeu em 1985 uma sentença de 104 anos de prisão. Atualmente, Cameron Hooker continua na prisão por seu crime. Colleen prosseguiu com sua vida. Hoje em dia, ela faz parte de uma organização de ajuda a mulheres abusadas e decidiu ajudar mulheres como ela.
Sua história foi contada em sua autobiografia e também em vários documentários, além de ser referenciada na cultura popular. Na verdade, as torturas a que Hooker submeteu Colleen vieram de um livro erótico francês chamado A História de O, que foi sua inspiração. A única diferença é que a protagonista do livro fazia todos aqueles atos sexuais de forma consensual. Atualmente, tanto Colleen quanto Janice vivem na Califórnia, mas não mantêm nenhum contato. Agora que elas têm tantos anos, é como se fosse outra vida, sabe? E esta é a minha nova vida. E isso é tudo por hoje. Me digam nos comentários o que acham sobre este caso e quais outros casos querem que eu cubra no canal. Agradeço aos Patreons e membros do canal pelo apoio nessas plataformas. Sem mais delongas, aqui está um novo vídeo recomendado. Inscrevam-se clicando no meu rosto e nos encontramos em outro vídeo. Adeus. Le Hendal por Champoy.